Olá, boa noite. Então, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora vamos começar. O deputado Leandro Braz e o Dr. Merino já estão online conosco, aqui ao vivo. Como vocês já sabem, a gente vai fazer um debate, que vai ter um comentário sobre a pergunta, uma réplica e uma tréplica. Vão ser 3 minutos para o comentário, 3 minutos para a réplica e 1,5 minuto para a tréplica. Eu quero pedir para que o Dr. Melilo e o deputado Leandro Braz se apresentem. Como o Dr. Melilo começar, por favor? Agradeço. Pode ir lá, Melilo. Primeiro você, Leandro. Bom, então boa noite a todas e a todos. Eu sou Melilo Diniz, eu sou advogado, analista político e trato dos temas das concessões, PPPs, parcerias público-privado, relação entre os espaços públicos e privados. E estou muito contente de estar aqui esta noite conversando com o deputado Leandro Braz e também com vocês aí que fazem parte do Gama Cidadão. Então, quero agradecer e dizer que vamos tentar conversar um pouco sobre isso e, ao mesmo tempo, discutir temas específicos que foram sugeridos. Então, é um prazer, muito boa noite. Muito bem, pessoal, boa noite a todos e a todas. Saudar aqui a todos vocês do Gama, que fazem um trabalho bacana na comunicação do Gama Livre. Saudar do Melilo, grande parceiro, pessoa que eu admiro muito, respeito muito. Sem dúvida a gente vai poder bater um papo legal e esclarecer coisas importantes, né? Às vezes alguns temas são tão difíceis para as pessoas, para a comunidade. PPP, né? O que é PPP, o que é privatização? E é importante que as pessoas entendam isso, porque, por vezes, essas situações da relação do governo com o setor privado atingem e afetam a comunidade, positivamente ou negativamente, mas sempre afetam. Então, muito legal a proposta do nosso papo, da nossa conversa, e tenho certeza que vai ser uma grande contribuição para todo mundo que está nos assistindo. Então acho que a gente pode começar direto ao assunto. Tá fazendo teste sem teste. Pronto, agora está funcionando. Então, a primeira pergunta é relacionada à SEB. A SEB foi vendida para uma empresa baiana por 2 bilhões de reais. E todo mundo está pensando sobre o serviço, né? O serviço vai melhorar, se ele vai piorar. A SEB é algo essencial para a infraestrutura do Distrito Federal. E se realmente foi uma decisão acertada do governo nesse sentido. Eu acho que que a gente pode começar hoje nessa pergunta com o Dr. Melilo, e na próxima que começa é o Leandro Braz, por favor. Um momentinho. Então, eu primeiro queria começar estabelecendo algumas premissas dentro do tempo que eu tenho, que é a ideia de PPP. O tema dessa conversa é PPP. PPP não é PQP. PPP é parceria público-privada. É uma concepção que diz mais respeito à gestão pública do que a um governo, a uma ideologia, a um programa partidário. A ideia básica é que há muita tarefa a ser desenvolvida, muita solução necessária para as cidades, para os estados, até para o Brasil, e que não há orçamento público capaz de dar conta disso. Além disso, há alguns aspectos que podem ser feitos melhor pelo Estado do que
melhor pela iniciativa privada do que pelo Estado, em alguns outros melhor pelo Estado do que pela iniciativa privada, especialmente nesse segundo caso, quando se trata de políticas públicas. Um bom exemplo é o tema da saúde. Durante muito tempo, um modelo ultra neoliberal identificava que a saúde não era tão necessária, ou que o Estado não era tão necessário na saúde. Estamos aí passando por uma pandemia que aponta exatamente para isso. Dito isso, eu queria falar então um pouco a partir da pergunta que o Darley e o pessoal do Gama está fazendo em relação à SEB. Me parece que, no caso da SEB Distribuição, que é o que foi negociado e que foi ganho por uma empresa baiana, não se trata de PPP, se trata diretamente de privatização, passar um serviço público diretamente para uma empresa privada. E aí esse tema da SEB tem diversas questões. Não é? O deputado Leandro Graça, por exemplo, tem lutado aí junto com outros deputados na Justiça para que se anule esse leilão da SEB exatamente por falhas que aconteceram nesse processo cometidas pelo governo do Distrito Federal. Outro aspecto importante é que nós estamos vivenciando aí um grande debate a partir do apagão que aconteceu no estado do Amapá em relação a essa ideia de meramente privatizar e não ter nenhum tipo de controle. O grande desafio, no caso da SEB, é avaliar se nós temos algum tipo de resultado prático que melhore a vida da população e o preço pago, que é o preço que se paga pela energia elétrica, que no caso de Brasília não é dos maiores, mas ainda pesa muito no bolso do cidadão. Basicamente é isso, e aí respeitando o tempo. Bom, acho que o Melilo já fez aqui uma explicação muito importante sobre o que é o processo da SEB e o que vem a ser também PPP. E no caso da privatização da SEB, em primeiro lugar, a gente tem questionado muito o governo por que o governo decidiu fazer isso, sendo que durante a campanha o governador foi taxativo em dizer que não ia privatizar nenhuma empresa pública. Eu não sou um estatista, também não sou um privatista. Eu tenho uma visão de que sim, o privado pode participar da gestão pública, especialmente na complementação de serviços, especialmente naquilo que o Estado não tem a obrigação, principalmente do ponto de vista de garantia de direitos, principalmente do ponto de vista de garantir serviços essenciais. Mas é sempre importante dizer que a perspectiva de uma privatização ela tem que estar contida num programa, ela tem que estar contida naquilo que é apresentado antes do eleitor apertar a urna, apertar o número do candidato na urna. Então, o candidato ibanês disse, não vou privatizar, vou fortalecer a SEB pública. O governador ibanês disse, vou privatizar a SEB e deu seguimento a isso. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar uma coisa. A lei orgânica do Distrito Federal, que é a nossa Constituição local, ela diz que privatizações devem passar pelo Poder Legislativo antes de acontecerem. O argumento do governo é que a SEB Distribuição, ela não é uma empresa, ela não é um total, ela não é um único ente privado, olha, um único ente público, mas ela é parte de um ente público que seria a SEB Holding, ou seja, ela é uma subsidiária, ela não é uma empresa independente, ela é parte de um conjunto maior. E nesse caso, portanto, não caberia à Câmara apreciar uma privatização, o que nós temos uma visão diferente, né? Uma questão que nós temos de divergente em relação ao governo. Porque a SEB Distribuição, ela carrega aí mais de 90%, tanto do pessoal quanto do faturamento da Hold, né? Que é a SEB Distribuição e outras empresas que também levam o nome de SEB, mas que têm outras funções, têm outros papéis, né? Dentro do processo da política energética. Então o governo disse, olha, a SEB não é a Hold, ela é uma subsidiária. Então, subsidiária, a lei orgânica não fala que tem que passar pela Câmara. E tocou o processo. Primeiro, sem muito debate, de forma muito pouco transparente, alegando que a SEB dava prejuízos, mas a gente tem que lembrar que alguns elementos de despesa da SEB são relativos a planos de demissão voluntária, que não tem a ver em si com a gestão da empresa. A SEB, inclusive, do ponto de vista de distribuição de energia, ela gera lucro.
Temos problemas na SEB? Temos problemas de planejamento, temos problemas de altos salários, para além daquilo que se considera razoável, ideal, uma questão de mercado. Nós temos, por vezes, dificuldade, deficiência na entrega de serviços? Temos. O que está acontecendo, inclusive, esses últimos dias, muitos apagões, eu sei que no Gama aconteceu aí na Ponte Alta, aconteceu no Guará, aconteceu lá em São Sebastião, tem que ser colocado no outro lugar, tem que ser analisado à parte. Por quê? Nós temos um processo no Distrito Federal, que não é de agora, é de muitos anos, de ocupação irregular. Então, vários condomínios surgindo, várias áreas surgindo, sem o governo planejar, sem o governo acompanhar esse processo. E aí, essas áreas, para concluir aqui a minha fala, para não passar muito tempo, essas áreas, em grande parte, têm ligações que são clandestinas, são ligações irregulares e sobrecarregam os transformadores da SEB. São Sebastião, um transformador que pegou fogo há pouco tempo, né? Então, muitas vezes, a deficiência de distribuição energética não tem a ver com ela ser pública ou privada, tem a ver com a falta de gestão e com a falta de planejamento urbano aqui no Distrito Federal. Acho que a gente vai poder trazer outros elementos depois em relação a isso, porque é uma situação muito complexa, mas também para me alongar muito, fico por aqui. Então, eu creio que o que falta realmente é transparência nesse debate, transparência do governo, transparência da gestão. Muita gente diz, houve audiência pública, houve uma série de questões, esse assunto está judicializado, nós temos aí um desafio muito grande, que é pensar que a oferta de serviço está dentro da qualidade da vida no Distrito Federal. Nós sabemos que há condições diferentes. Brasília é uma cidade muito desigual e a realidade, por exemplo, de um parcelamento irregular do solo não é idêntica a áreas já consolidadas, como o plano piloto. E se a gente não cuidar disso, a gente vai acabar vendendo de maneira absolutamente sem nenhuma reflexão e sem nenhum debate público. Eu acho que a grande ponderação que faz o Leandro é exatamente de que o governo prometeu uma realidade, quando assumiu, fez outra coisa exatamente distinta do que estava presente. Agora, é papel da sociedade controlar, é papel da sociedade discutir, é papel, inclusive, do parlamento fiscalizar e entrar com ações na justiça, e me parece que é isso que está acontecendo no momento. De toda forma, nós vamos ter que retomar esse debate, porque sem energia elétrica a gente nem estaria fazendo aqui essa conversa hoje à noite. Então, interessante os esclarecimentos sobre a questão, agradecemos. E a segunda pergunta, deixa eu pegar minha folhinha aqui, por favor. Nós iremos falar sobre a rodoviária do Plano Piloto. É um local muito movimentado, como todos sabem. Eu diria que é o lugar mais movimentado em horários de pico, que tem muita movimentação de pessoas. Vamos lá. O interesse do GDF em privatizar um local que dá tanto trabalho para os governos que aqui passaram, não seria sensato passar essa responsabilidade para uma empresa privada que precisaria manter a qualidade de um serviço, pensando sempre em lucro, né? Ou essa é uma lenda urbana, não melhoraria a qualidade do serviço privatizando ou fazendo uma PPP. Podemos melhorar o serviço simplesmente privatizando a responsabilidade? E o preço do cafezinho, que é o que mais interessa para a gente, né, da população, vai subir para R$5, o preço da passagem vai subir para 7, 8. Essa que é a grande preocupação da população. E é por isso que a gente tenta trazer esse debate aqui para o Programa Cidadão, para a população ficar sabendo mais sobre a opinião de quem tem mais propriedade sobre o assunto. Legal, Danley. Vamos lá. Nesse caso da rodoviária, sim, aí a gente tem um processo de parceria público-privada no horizonte. O governo sinalizou o interesse, né, de realizar uma concessão na rodoviária, e é uma concessão das atividades, especialmente as atividades comerciais, as atividades ali de manutenção, de serviços dentro da rodoviária do plano piloto. Bom, então, em primeiro lugar, isso poderia ser bom? Poderia ser bom se não for o que o Melino colocou no início. Não pode ser uma PQP, como ele usou de metáfora, mas tem que ser uma parceria. Parceria público-privada, ela é boa quando? Sim, o empresário ele atende o seu interesse de
ter lucro, de ganhar a partir da exploração daquele serviço, mas isso tem que vir acompanhado de um benefício para o cidadão. Isso é parceria. Se só o empresário lucra, se ele ganha, se ele enriquece, e os serviços continuam péssimos, se o equipamento público não melhorou, se tudo que a gente tem de problema não é solucionado, então não é parceria. É exploração privada em cima do público, né? Uma troca, né? Então tem que haver benefícios para ambas as partes, especialmente para o público, já que nós temos um patrimônio público que vai ser repassado. Em relação à rodoviária, isso não tem nenhum impacto direto nas passagens de ônibus. Eu queria só trazer esse primeiro elemento, porque as passagens de ônibus dizem respeito a um outro sistema, que é o sistema de bilhetagem, a tarifa técnica, os contratos das empresas com a Secretaria de Mobilidade Urbana. O que poderia realmente encarecer é o cafezinho. Por quê? Porque vai depender muito da modelagem que o governo desenhar para dizer qual vai ser o tipo de empresa, qual é o valor pago pelo espaço, quanto que essa concessionária, né, essa grande empresa que vai assumir, ou esse consórcio de empresas que vai assumir a rodoviária, quanto que vai ser cobrado pelo metro quadrado. Então a gente tem que se preocupar muito com quem está lá hoje, com os comerciantes, alguns informais que foram formalizados, que receberam espaço no seu quiosque. Essa turma vai ter preferência, essas pessoas que já estão lá há muitos anos trabalhando na rodoviária, terão algum tipo de olhar mais atencioso para não ficarem desempregadas, para não serem expulsas da rodoviária, porque vão chegar outros empresários e provavelmente cobrando serviços mais caros. Então, tudo isso, e o Murilo trouxe uma palavra importante, precisa de muita transparência. A gente precisa de muita informação para poder avaliar. É parceria ou é exploração? É bom para todo mundo ou não? Vai beneficiar a população? Vai garantir os investimentos na rodoviária? Até hoje a tal da escada rolante não consertaram, né? E já tem não sei quantos anos que a famosa escada rolante continua quebrada. Então a gente vai ter a resolução dos problemas do banheiro, que também não funciona, da escada rolante, do acesso das pessoas com deficiência, do elevador. A gente precisa ter essa certeza. Porque se não houver essa sinalização de que teremos os investimentos, que vai melhorar o espaço, a garantia, né, de um serviço acessível à população, de qualidade, de um comércio, de serviços ali que vão ser condizentes com a realidade do público da rodoviária, aí ok. Se não, aí a gente tem que questionar. Do meu ponto de vista, a grande discussão sobre a rodoviária é que não há um exemplo maior de incompetência de vários governos, no caso da rodoviária do Plano Piloto. A rodoviária do Plano Piloto é um dos péssimos exemplos de gestão, e considerando que ali passa muita gente, os estudos apontam que é entre 600 e 700 mil pessoas por dia, porque Brasília, com a sua concepção original, tem uma referência de cerca de 200 mil pessoas no plano piloto e cerca de 1 milhão de pessoas. E a rodoviária de Brasília é um ponto central nisso aí. Eu queria dizer que tem um problema muito grande de uso desse espaço, não é? Tem muito vandalismo, tem muito comércio irregular, que inclusive é motivo de enfrentamento dos comerciantes que lá estão, não é, diante. E aí quero dizer que, do ponto de vista dos engenheiros e de todos os estudos que têm sido realizados, há muita vontade de mudar esse quadro. Eu queria, inclusive, saudar 2 engenheiros que estão, nesse momento aqui, discutindo esse tema e acompanhando esse debate do Gama Cidadão, que é a engenheira Adriana Portugal e o engenheiro Renato Eli, ambos muito experientes nesse tema aí. O debate que a gente deve fazer, além da transparência, da qualidade do serviço, é como é que isso ajuda a mobilidade, até porque hoje a rodoviária do plano piloto, ela, de certa medida, integra o transporte público por meio dos ônibus e o transporte público rodoviário e o transporte público do metrô. Que também tem que ser pensado. O tema da mobilidade urbana é de uma crueldade no Distrito Federal que afeta a todos. Você que está aí escutando a gente do Gama, ou que está na área metropolitana de Brasília, que está em Planaltina, e mesmo que está no plano piloto, sabe da dificuldade que é o transporte público e a mobilidade urbana no Distrito Federal. E é nesse sentido que a questão da rodoviária
é uma dessas lendas urbanas. Eu acho que a grande lenda urbana é saber se isso vai dar certo. Eu acho que pode dar certo, desde que haja um projeto consistente, me parece que tem um bom debate aí colocado no público, mas ao mesmo tempo que não expulse aqueles que possam fazer os seus empreendimentos ali na área. Muita gente suspeita que vai ser expulsa e provavelmente essa expulsão vai decorrer de uma falta de diálogo entre os grupos que estão presentes naquele local chamado rodoviária. Eu acho que é isso e deixo aí com o Leandro para continuar o debate. É exatamente isso. Eu acho que o problema da rodoviária, como ele lembrou, é um problema histórico, tem muito a ver com gestão. Está muito atrelado também a uma falta de planejamento. A gente tem sempre ali a rodoviária algum tipo de colocação de meras indicações políticas. Não se vê a rodoviária como um equipamento, né, como um espaço prioritário, muito embora milhões de pessoas passem ali todos os meses. Então eu reafirmo aqui, Danley, pessoal do Gama Cidadão, que é importante a gente fazer o debate. Todas essas questões que têm afeto à população, que têm algum tipo de influências sobre uma comunidade, têm que ser amplamente debatidas com transparência. Muitos comerciantes da rodoviária já nos procuraram, pedindo apoio nesse debate. Nós já cobramos do governo que seja feita uma audiência, que seja feito um primeiro esclarecimento sobre que visão de PPP está sendo colocada ali, e assim a gente possa avaliar de fato se o que é proposto satisfaz os interesses da comunidade, de maneira a garantir um bom serviço, de maneira a garantir uma rodoviária democrática, uma rodoviária condizente com a realidade dos usuários de ônibus, transporte público, né? A maioria depende de transporte público, não tem carro próprio, muitas pessoas moram longe, são pessoas de comunidades, de bairros, de lugares muitas vezes de baixa renda, então não dá para a gente ter uma PPP ali que coloque a rodoviária e seus serviços, principalmente os serviços pagos, né, de comércio, de alimentação, num patamar inacessível para o povo, para as pessoas que frequentam a rodoviária. Então, vamos acompanhar esse tema e cobrar muita transparência do governo. Então, muito obrigado. Fizeram uma pergunta ali nos comentários e eu acho melhor a gente deixar para o final, né, para poder finalizar com chave de ouro. E agora vamos para a terceira pergunta, para finalizar aí as perguntas motivadoras. É uma questão mais específica do Gama, é o posto de saúde número 8. E eu vou aqui na minha palhinha para facilitar para você que está em casa entender a situação. Aqui no Gama, a história já vai para outros rumos. Temos o caso do terreno do posto de saúde número 8, uma história que após 5 anos de agonia em 3 governos, tende a chegar num final nada agradável. O governador Ibanez Rocha, do MDB, esteve na cidade e falou em privatizar o terreno, passando para o Hospital Maria Auxiliadora, do grupo Santa Lúcia. O governador tem o apoio do deputado Daniel Donizete, que se diz ser um deputado do Gama, mas na contramão está contra a população, já que ele é deputado da base, tanto no caso do Porto de Saúde número 8, como no caso da CPI da pandemia, que foi engavetada. Mostrando que ele está mais alinhado aos interesses do governo do que aos interesses da população do Gama. Lembrando que já tivemos um ato público aqui no Gama, em relação ao Porto de Saúde número 8, já conseguiram, com esse ato público, a assinatura de 2.000 pessoas contra esse projeto do governo, para que a reforma seja feita no local de origem. Inclusive, quando eu era adolescente, eu usava muito posto de saúde, e depois ele simplesmente fechou e nunca mais reabriu, e os governos simplesmente não estão se portando muito com essa causa. Aí a questão aqui é se os senhores concordam com esse tipo de... Aqui, não sei se é um PPP, eu acho que eles vão ceder uma área pública dizendo que talvez eles irão construir um posto em outro local que seria escolhido e seria construído com o dinheiro do hospital. O que os senhores acham dessa questão? Então, primeiro que todo tema que envolve privatização, parcerias na área da saúde pública exige um cuidado redobrado. Segundo que, pelo que eu pude apurar, essa história é uma história com poucas explicações, com muitas idas e vindas do GDF,
E, para piorar, uma falta de diálogo completa com a comunidade que está aí precisando, inclusive, de mais saúde e de mais estruturas de saúde. De todo modo, o grande dado que salta aos olhos é que isso é uma realidade que não é só do Gama. Em todo o Distrito Federal, você vai ter aí um conjunto de estruturas da saúde que estão completamente dissociadas de sua função. E mais que isso, com graves problemas. Tem unidades básicas de saúde, postos e estruturas que estão colocadas em locais sem contrato, sem registro, sem o cuidado necessário. O que é temporário vira permanente, o que é permanente nunca se constrói. Então, o caso aí do posto de saúde número 8 do Gama é mais um episódio da tragédia que é a gestão do setor público, especialmente no Distrito Federal. Nós estamos atravessando um momento da história humana, não é só do DF, não é só do Brasil, é do mundo inteiro, em que o cuidado com a saúde, o cuidado com as estruturas, o respeito à população, quando o tema é a política pública de saúde, o respeito pelo dinheiro que está presente nisso, o respeito pelo patrimônio, é não só urgente e necessário, como é absolutamente exigente das autoridades, dos governantes e também do setor privado. O setor privado acaba fazendo uma série de iniciativas e atravessa o samba, gera problemas e acabam afastando a população desse bem de consumo não só básico e necessário, como especialmente importante no momento que estamos atravessando de pandemia mundial causada pelo Covid e que vai impactar na saúde. Então, eu tenho, como eu dizia no começo, não tenho preconceito quando o tema é PPP e privatizações, mas me parece que em alguns campos é necessário que se saia aí da discussão fácil, se aprofunde as questões e especialmente se redobre o controle, a cobrança, e eu tenho aí visto que vocês do Gama Cidadão têm feito isso com muito vigor, e é necessário porque se não fizer, a gente é atropelado pela incompetência de gestores e de governadores. Muito bem, o Danley fez uma contextualização importante sobre esse caso. A gente tem sido muito acionado aqui pelos grupos de WhatsApp, comunidade do Gama, o próprio Conselho de Saúde do Gama. Esse é um processo que se arrasta aí já tem quase 5 anos. O posto, como ele lembrou, né, teve as atividades fechadas, isso ainda no governo Hollenberg, e fizeram investimentos, mas ele não foi reaberto. As equipes foram transferidas, uma UBS ali, uma unidade de saúde, então você tinha um atendimento importante para a comunidade, né, nessa atenção primária, clínico geral, algumas poucas especialidades, vacinação, então faz muita falta para a comunidade, né, não ter o posto 8, não ter a unidade por ali. E aí, o governador Ibanez, no final de outubro, ele disse que ia ceder essa área para o estacionamento do Hospital Maria Auxiliadora e ia construir uma nova UBS em outro lugar. Só que isso tudo sem consultar a comunidade, sem falar com as pessoas. E aí tivemos protestos, tivemos os questionamentos com toda a legitimidade e a necessidade. É importante, sim, a gente entender como é que é essa relação do governo com o Hospital Maria Auxiliadora. É cessão de uso desse terreno? Está vendendo o terreno? O que aconteceu? Como é que é essa relação? Uma relação republicana ou é uma relação de troca de favor? A gente não sabe. Então, tem muita conversa, tem muita história por trás desse processo. A gente queria muito que o governo fosse transparente, que o governo fosse honesto com a sociedade e dissesse, olha, o que nós estamos fazendo é uma cessão de uso, é uma transferência de terreno, é um terreno próprio, a gente está vendendo para o hospital, né? Agora, um hospital privado é um hospital privado. Ele não pode simplesmente se apropriar de um terreno público dessa forma e a população sem saber o que está acontecendo. Então, o que a gente já cobrou, né, já sinalizou para o governo, foi que houvesse uma transparência por parte da Secretaria de Saúde. Não seria uma PPP ali, né, a gente não entendeu muito bem se é uma cessão de uso, se, como eu disse, é uma venda, não é parceria, porque o governo não ganha nada dando terreno para o hospital, não ganha nada. O hospital vai dar alguma contrapartida, mesmo se desse, isso não está amparado judicialmente, como é que é legalmente, aliás, como é que seria esse tipo de relacionamento, tudo muito estranho, a verdade é essa, tudo muito estranho,
tudo muito esquisito, muito pouco transparente, e nós temos cobrado aí que o governo possa elucidar essa situação e dizer para a sociedade do Gama o que pretende fazer. Mas, antes de tudo, urgente é garantir o serviço, o atendimento em saúde, que vai muito mal, por sinal. A gente está vendo aí tantos crimes na saúde, secretário preso, cúpula da saúde presa, superfaturamento de teste rápido, atenção primária largada, abandonada, e a comunidade sofrendo muito. Aumento dos casos de Covid agora, segunda onda é uma realidade, e o que a gente vê é bateção de cabeça, incompetência e muito pouca transparência. Esse caso, Leandro, Darley, todos nós que discutimos gestão pública e discutimos decisões de governos, este caso é mais uma demonstração de que aquilo que é feito às sombras, aquilo que é feito sem a participação da comunidade, aquilo que é feito sem passar por um crivo dos órgãos de controle, aquilo que é feito meramente por conta da vontade do governante que se acha acima do bem e do mal, sempre traz problemas. E repito, no caso da saúde, que já tem tantos problemas e tantas ilicitudes, a gente não pode deixar de mover outro comentário que não seja mais absoluta, o mais absoluto espanto com essa realidade. E veja, nós precisamos investir em mais saúde, até precisamos tirar dinheiro de outras áreas para botar mais na saúde, botar mais leitos na saúde, botar mais condição na saúde. Temos que cobrar, inclusive, do Tribunal de Contas, do DF, que acompanhe essas questões, porque sem isso a gente fica com uma dificuldade muito grande de controle. Então é nesse sentido que eu acho que esse caso aí do Gama merece toda a atenção. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Tem um comentário aí que eu acho que eu vou colocar aqui para se algum de vocês tiver interesse em falar sobre o assunto. E vou colocar vocês aí, se vocês quiserem comentar. Então, César, eu queria dizer para você que as instituições da sociedade civil são fundamentais em várias dimensões. Eu, além de pesquisador, professor, além de cuidar desses temas, eu também sou diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, que é uma rede de 72 entidades que no Brasil inteiro combate a corrupção, especialmente a corrupção eleitoral. E a gente tem aí um desafio muito grande, que é envolver a sociedade civil, não só no controle, mas também na contribuição. Pelo que eu entendi da sua pergunta, há a possibilidade da expertise no campo, por exemplo, da acessibilidade, que é um desastre em Brasília. O tema da acessibilidade em Brasília é um desastre. E sem essa participação, e sem esse controle, sem essa permanência, a gente vai ter muita dificuldade. Insisto para dizer que é exatamente a construção do diálogo, a participação de todos e a escuta da comunidade que separa o que é política pública do que é meramente um ato de irresponsabilidade. Muito bem lembrado isso que o César trouxe. Hoje a gente tem um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Mirosc, e isso permite que o Estado, principalmente a partir do Poder Executivo, faça parcerias, ele traga a sociedade civil organizada, através das associações, as entidades, as ONGs, para participarem da política pública. Aqui no DF, a gente, principalmente via emenda parlamentar, tem conseguido fazer algumas parcerias, mas ainda muito tímidas. Isso ainda não está na agenda do Poder Executivo de maneira muito central. E o caso da acessibilidade, como o Melilo bem colocou, que é um desafio enorme da nossa cidade, é um dos que poderiam ser bem preenchidos com a participação da sociedade civil organizada. A gente tem diversas entidades que atendem pessoas com deficiência, que têm soluções inteligentes para os territórios e que poderiam ser inseridas como colaboradoras com termos de fomento, executando recursos também, claro, com prestação de contas, com muita transparência, com muito controle, colaborando para efetivar a política, para garantir os direitos. Então, eu sou um adepto, eu sou muito favorável à participação da sociedade civil organizada
tanto no desenho quanto na execução das políticas públicas. Acho fundamental que a gente motive, estimule o surgimento de novas entidades para que elas possam se formalizar, para que elas possam ter também o seu estatuto, sua segurança jurídica e acessarem esses recursos, tanto do poder público, como também até de empresas. Hoje nós temos várias empresas que possuem projetos de responsabilidade social, socioambiental, e que trazem o terceiro setor para participar. Nós temos entidades de fomento, né, em empresas públicas, em grandes organizações como a União Europeia, o PNUD. Então é fundamental. E a gente tem visto aí, até se surpreendido com a quantidade de projetos de entidades aqui no DF super sérias. Tem sim, às vezes, um ou outro que se aproveita desse rol, desse nicho, desse universo para finalidades não muito republicanas, né, muito honestas, mas a maioria das entidades do Distrito Federal são sérias e prestam belíssimo serviço às pessoas. Então a gente precisa estimular isso, fomentar e facilitar o acesso delas aos recursos, aos termos de fomento, aos editais. Então, temos outra pergunta, inclusive aí do idealizador do portal do Bom Cidadão, né, o Israel Carvalho. Quero agradecer ao Israel por ceder esse espaço, como vem cedendo há vários anos para a comunidade poder se manifestar e debater os assuntos que são importantes para a cidade do Gama e para o Distrito Federal. Eu vou colocar aí também, ela é direcionada para você, senhor deputado, só um momentinho. Sim, a gente tem feito muitas reuniões públicas, audiências públicas. Acho importante a gente ter uma pauta, né? A audiência pública, ela sempre tem uma pauta, ela sempre tem um tema que é colocado em discussão, até para que a gente possa convidar os representantes do Poder Executivo. Então, vamos supor, essa questão do posto 8, essa questão da UBS. É possível uma audiência pública sobre isso? Sim. Aí convidaremos a Secretaria de Saúde, Conselho de Saúde, comunidade. Então, a gente está aberto aqui a sugestões, ideias, mas lembrando sempre que nós precisamos ter uma pauta, né? A audiência pública nunca pode ser uma audiência para um movimento ou para um grupo. Tem que ser sobre um tema da cidade, um tema da comunidade, pode ser dentro de um território específico, pode ser relativo a um segmento específico, mas aí a gente constrói em parceria com vocês, tá? A gente está à disposição, sim, para acolher qualquer temática, qualquer questão que vocês achem pertinente. Então, acho que é isso. Quero agradecer bastante pela presença de vocês aqui hoje. Nós somos um portal comunitário, não temos recursos da grande mídia, e a gente faz o que a gente consegue aqui para trazer esse conteúdo para o público, para a população, que não tem acesso a esse tipo de informação e que também não tem muito acesso ao que está passando por debaixo dessa ponte, que é o Distrito Federal. Muita água que passa sem a gente conseguir ver. Vocês poderiam, 2, 3 minutos, vocês poderiam concluir o pensamento de vocês, se vocês acham que deveria ter mais esse tipo de parceria público-privada, ou algo que vocês queiram citar. Aí eu vou dar aí 2 minutinhos para cada um. Eu vou começar para deixar aí o deputado Leandro Graz, que tem feito um trabalho fantástico na Câmara Legislativa. Eu não tenho boas referências na Câmara Legislativa, eu acho que é um espaço que infelizmente é subaproveitado e objeto de vários interesses, mas quero dizer que o mandato do deputado Leandro Graz tem honrado os votos e também as opções das pessoas em relação aos temas de fiscalização, de combate e de controle da gestão pública. Então, dito isso, e agradecer nessa oportunidade de estar com ele aqui e com vocês aí, Darley, e todo o pessoal que está nos acompanhando, eu queria destacar o seguinte: o grande problema é que a gente precisa redefinir o que é público nesse país. Muita gente confunde que o estatal é o público. Então, por exemplo, na minha avaliação, toda educação no Brasil deveria ser considerada pública, independentemente de quem é proprietário do meio de transmissão dessa educação. Às vezes é uma empresa privada, 40 milhões dos 48 milhões de estudantes brasileiros estão nas escolas públicas, há algumas estruturas sem fins lucrativos ou confessionais. Eu acho que esse debate é um debate do século XIX. Nós já estamos no século XXI e não consideramos ainda a necessidade de inverter essa lógica e dizer que em algumas questões tudo é público. E se tudo é público, o controle
a presença dos órgãos e das instituições muda completamente. Me parece que a saúde se revelou algo nesse sentido. A grande parte da saúde no Brasil foi privatizada meramente com finalidade de lucro. E isso acabou gerando fortunas de um lado e não só mais doenças, como mais desespero de parte da população. Independentemente disso, há áreas em que, por exemplo, é necessário convocar, convidar, solicitar que o universo privado venha discutir e participar. Vou dar um exemplo da mobilidade urbana. No DF, temas como o VLT e a W3 e a ligação com o aeroporto, a questão dos estacionamentos públicos, o próprio metrô, aí a rodoviária de Brasília, os BRTs, são temas que estão aí colocados no debate e, infelizmente, não temos conseguido aprofundar esses temas com a população. Eu quero dizer, entretanto, que há ainda alguns assuntos que necessitam desse envolvimento e, ao mesmo tempo, de separar o que podemos colocar como prioridades públicas e o que vamos colocar para que seja tocado pela iniciativa privada, sempre controlando por meio da sociedade civil e dos órgãos de controle. Eu quero insistir nisso. Eu vou dar o exemplo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que pode fazer muito mais do que tem feito, que não tem conseguido, porque, em grande medida, está capturado por interesses políticos. Tem áreas técnicas muito competentes, mas quando chega no nível decisório, está ali capturado por uma mistura de ausência de comprometimento e também de captura do interesse político que indicou, que construiu, que relativizou a presença dos conselheiros. É nesse contexto, e aí, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, que eu quero insistir que o nosso trabalho, o trabalho do Gama Cidadão e de toda a população, é fundamental para a gente continuar modificando as políticas públicas. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite, e agradecer aí especialmente ao Leandro pela paciência de estar aí comigo, não é, me escutando. Para o azar dele não é de hoje, é de muito tempo aí que a gente tem aí dialogado e eu sempre aprendo muito. Então, Leandro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de aprender e obrigado, Danley e todos do Gama Cidadão por esse espaço que é muito importante. Estou à disposição e a gente se encontra em breve. Bacana. Bom, agradecer também aqui ao Melilo. Ele fala que aprende, mas eu aprendo muito com ele, é uma pessoa que eu admiro muito. E como ele disse, há alguns anos a gente está aí nessa empreitada de defender a democracia, de defender a boa política, de defender os direitos, as políticas públicas de qualidade para a população. Danley, obrigado pelo convite. Gama Cidadão, grande trabalho, grande iniciativa. É fundamental trazer os debates, é fundamental trazer os temas da cidade e nisso vocês têm sido realmente muito relevantes, muito importantes. O Gama é uma região, é uma cidade pela qual nós temos muito carinho. Eu estive aí no Gama segunda-feira mais uma vez, né? Temos estado várias vezes, temos priorizado principalmente os investimentos em educação no Gama, executamos agora em 2019 e 2020 muitos recursos para melhorar as escolas. O Gama é um celeiro de boas práticas educacionais, o CEMI é um orgulho, o nosso 101 é um orgulho, todas as escolas do Gama são motivo de muito orgulho para o Distrito Federal como um todo. Tivemos a oportunidade de fazer também, ano passado, o estacionamento da faculdade da UNB no Gama. É um estacionamento muito esperado há muitos anos pelos estudantes e a gente conseguiu, através do DR, construir esse estacionamento com execução de recurso de emenda parlamentar. Eu não tenho um vínculo exclusivo com nenhum território do Distrito Federal, sou deputado de todo o Distrito Federal e também do Gama para acolher, receber as demandas de vocês. Eu percebi aqui, depois que eu reli a pergunta do Israel, que eu respondi talvez de forma equivocada. Eu acho que ele está se referindo não só à audiência pública como um todo, mas ele está se referindo ao Câmara em Movimento, que é um projeto de sessões itinerantes da Câmara Legislativa e que estava previsto para acontecer no Gama esse ano, mas em decorrência da pandemia não aconteceu. É um projeto tocado pela presidência da casa, eu tenho certeza que está no mapa a realização no Gama assim que a gente voltar com as atividades presenciais, até para preservar a vida da comunidade, a gente não tem risco de contaminação. Também salientar aqui a Lucelena, que falou sobre
sobre a importância de acesso mais ampliado e mais estruturado do estudo de saúde mental do Riacho Fundo. A gente precisa de política de saúde mental, o Gama tem uma demanda reprimida muito grande de pessoas que precisam de atendimento psicossocial, de atendimento nessa área de saúde mental, então a gente também vai batalhar por isso, tem acompanhado a Secretaria de Saúde com afinco, combatendo as irregularidades, denunciando as irregularidades e pedindo explicações pelos malfeitos que acontecem. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Melilo, grande abraço, mais uma vez obrigado pela parceria e por estar dialogando. E ao Gama Cidadão, contem comigo, estarei sempre à disposição para a gente conversar. Nós do Gama Cidadão que agradecemos muito pela atenção e essa oportunidade de poder divulgar esses assuntos tão importantes para a nossa cidade, para o Distrito Federal como um todo. Reiterando que o senhor está convidado aí sempre a comparecer, o senhor Melilo e o senhor Leandro Braz, e para a gente poder conversar sobre assuntos que aqui na cidade são latentes, como o Posto 8, a gente tem a Prainha, que é um parque ecológico, o Parque Residencial do Gama e o Cine Itapuã. São áreas ambientais, áreas culturais, que a gente sempre ajuda, entre a administração e a administração, a gente está dialogando com o governo para poder melhorar esses pontos, que é um ponto que a gente já fez um levantamento estatístico de requisições na CLDF, e esses pontos ganham disparadamente na frente, e inclusive o transporte público também. Agradecemos a presença, como um portal pequeno, a gente faz o que a gente pode e agradecemos a você que está em casa, que nos ajuda no dia a dia. Muito obrigado e tchau, tchau.